E aí também um outro ponto que eu já linko relativo a essa questão do desembaraço é o ponto da retenção, que aí já vai ligar no desembaraço aduaneiro. Eu destaquei aqui o artigo 570 do Regulamento Aduaneiro, que o Regulamento Aduaneiro, né, como nós conhecemos, ele é um documento que vai compilar várias leis, mas o Regulamento Aduaneiro ele não passou por um processo legislativo. Eu acho que nós estamos falando de um tema básico, que é a tripartição de poderes. O artigo 570 do Regulamento Aduaneiro, ele traz uma questão da hipótese de você, então, poder exigir uma exigência relativa a crédito tributário ou, né, já vamos tratar aqui a multa como crédito tributário, né, essa terminologia que vai ser utilizada pela legislação. E aí, então, esse artigo, ele vai trazer que eu poderia, então, interromper um despacho aduaneiro, vincular a continuidade dele, uma vez que a autoridade aduaneira veja que, em tese, a ocorrência de uma infração, ao invés de eu dar início à lavratura do auto de infração, para que seja exercido contraditório pela defesa, eu vou interromper esse despacho, onde eu vou oportunizar o contribuinte não discutir e já recolher esta multa, vamos dizer assim, sem que seja de fato formalizado, né, um processo administrativo fiscal, até mesmo com a lavratura do auto de infração. Se houver a manifestação de conformidade, será lavrado o auto de infração. Só que o questionamento é até que ponto eu posso fazer essa exigência de vincular a continuidade do pagamento de uma multa ou até mesmo uma manifestação de inconformidade, porque esse artigo 570, salvo o engano, por favor, depois alguém corrija, ele só existe no Regulamento Aduaneiro, que adveio do Executivo. Então, como que eu posso vincular o contribuinte a manifestar essa inconformidade ou exigir o pagamento da multa para a liberação da sua carga, se nós temos procedimento especial de fiscalização aduaneira, inclusive artigo 68 da medida provisória 2158, que diz que a mercadoria só pode ser retida para fins de quando houver indícios de que essa mercadoria importada está sujeita a uma infração punível com a pena de perdimento. Nós temos várias decisões, então, que vão corroborar com essa situação, mas, então, nós temos bem claro que eu não posso reter vinculando ao pagamento de um tributo, pagamento de uma multa, né, salvo os tributos próprios de uma operação de comércio exterior, não, tributos diversos. E aí, então, na realidade, essa questão do desembaraço, procedimento especial, traz também, isso também, né, só reiterando, são temas do cotidiano. Então, eu só poderia reter uma carga, uma mercadoria, né, ou, vamos dizer, um produto, né, o controle aduaneiro não está só ligado a uma operação mercantil, quando punível com a pena de perdimento. Então, até que ponto é legal eu exigir que venha alguém manifestar sua conformidade ou até mesmo recolher a multa para continuar seu despacho aduaneiro. Então, isso também é um outro tema que eu coloco aqui no debate, até porque, então, dessa questão da própria legalidade dessa exigência, sendo que pode reter, pode, quando houver uma infração que, em tese, é punível com a pena de perdimento. Então, né, já partindo para outro tema, então nós temos o artigo 794 do Regulamento Aduaneiro, que é o artigo 68 da medida provisória 2158, que a retenção somente para infrações puníveis com a pena de perdimento, e também o parágrafo único vai dizer que pode ser entregue a mercadoria, desde que, né, vai ser estabelecido um procedimento para que essa mercadoria seja liberada durante esse procedimento especial de verificação da regularidade. Né, essa medida provisória, essa retenção foi regulamentada primeiramente pela sua normativa número 206, de 2002, que traz então a questão que as mercadorias poderiam ficar retidas por 90 dias para a verificação da regularidade dessa operação, desde que haja indícios para que essa mercadoria é punível com infração da pena de perdimento. E essa sua normativa trazia no seu parágrafo único a possibilidade, então, de entrega mediante prestação de garantia, desde que é afastado a hipótese de fraude. A questão é, um outro ponto discutível. Essa normativa número 1169 revogou a 206 e hoje é ela que regulamenta esse procedimento especial de fiscalização aduaneira, que trouxe algumas mudanças
primeira, 90 dias é o prazo, prorrogáveis por igual período. Aí só mudou do singular para o plural, né? Então, o procedimento especial, ao invés de ser 90 prorrogável para 90, ele agora é 90 prorrogáveis. Então, vamos dizer que em tese eu poderia ter 90 mais 90 mais 90 mais 90. É claro que estamos falando aqui de um ato administrativo que deve ser devidamente fundamentado, né? Mas então, até que ponto esse prorrogável ou prorrogáveis é legal? Mas, de qualquer forma, uma questão que suscita várias dúvidas é: mas em que momento que esse procedimento especial deve ser iniciado? Por exemplo, eu registrei um despacho aduaneiro que não há prazo para a conferência aduaneira. Após 30, 40, 50, 60 dias que esse despacho aduaneiro está interrompido, eu dou início ao procedimento especial, onde a partir do início entende-se que eu vou ter 90 prorrogáveis por mais quantos dias? Então, na realidade, o procedimento especial, se uma mercadoria é submetida ao procedimento especial, ela vai ter início a partir do momento do registro de declaração de importação, e aí que eu começo a contar o prazo, ou a partir do ato formal que dê início ao procedimento especial, e mesmo que ele tenha mesmo que o início tenha sido dado 120 dias depois do registro de declaração de importação, a partir desse prazo que eu vou começar a contar 90 dias? Então, na realidade, esse é um tema também de debate, né? Também, novamente, vou colocar aqui que eu estou colocando muito mais uma questão, e na visão do contribuinte, né, eu não poderia concordar que esse prazo de 90 dias se iniciasse, por exemplo, depois de 120 dias que o meu despacho aduaneiro já está retido sem formalização, começar a contar esse prazo de 90 dias. E também, essa normativa ela não trouxe a previsão de entrega da mercadoria mediante prestação de garantia, ela simplesmente silenciou sobre isso. Então, o instrumento legal que dá origem a essa normativa prevê a possibilidade, né? Nós temos já decisões que de fato dizem, não, se a legislação ordinária prevê isso, né, eu tenho que possibilitar a prestação de garantia para a liberação de uma mercadoria que está submetida a procedimento especial. Então, né, essas são questões que devem ser debatidas. Inclusive, eu trouxe aqui o artigo... Esse é o artigo 2º da Instrução Normativa número 1169, que vai trazer, então, como colocado, situações puníveis com a pena de perdimento podem ser retidas. E aí, então, o artigo 2º da Instrução Normativa número 1169 vai trazer situações de irregularidade que possibilitariam, então, a retenção da mercadoria, para fins de aplicação de perdimento. Sabemos também que a autoridade aduaneira ela tem uma atividade plenamente vinculada, e o auditor fiscal no desempenho, né, da atividade, né, como autoridade aduaneira, ele é plenamente vinculado. Mas então, nós temos então nesse controle da jurisdicionalidade desses atos administrativos situações de irregularidades. Até que ponto essas situações de fato importam em indícios de infração de irregularidade? Nós temos aqui os membros então da aduana que vão poder até, né, explorar isso com bastante propriedade. Mas eu tenho algumas situações, tudo bem, né, falsidade de uma mercadoria, uma importação proibida, né, uma interposição fraudulenta. Mas esse instrumento normativo, ele trouxe, por exemplo, questões relativas a preço, principalmente quando está um preço muito baixo, que não está de acordo com parâmetros utilizados por essa aduana. Essa mercadoria, por vezes, é retida e colocada num procedimento especial de fiscalização. Mas, por outro lado, nós já temos, inclusive, sedimentado pela nossa jurisprudência que, quando se trata de preço, se é, então, questão de subfaturamento, nós temos um instrumento normativo que diz que subfaturamento é hipótese de multa, que é uma multa que, inclusive, pode ser um valor bem elevado. É claro que se ficar provado materialmente que há essa falsidade, valor subfaturado, envio de divisas de forma ilegal, é claro que essa mercadoria ficará sujeita a perdimento. Mas agora o que, né, nós temos é que se há um preço muito baixo, eu já presumo a presunção de culpabilidade daquele importador que foi lá no exterior, fez um bom negócio, e aí ele trouxe uma mercadoria abaixo de um preço médio. Ele está submetido a um controle da valoração aduaneira? Sim, dentro dos métodos de valoração aduaneira.
Mas isso não poderia levar à retenção da carga. Por quê? Porque não é infração punível com perdimento, é infração punível com multa. Ele está sujeito à valoração, está sujeito a pagar uma multa pelo valor baixo? Sim. Vai pagar tributação, vai pagar... Mas existem os meios legais para a exigência desse tributo, que não a retenção. Então, na realidade, esse é um ponto também a ser discutido. Né? Por quê? Porque nós temos aqui, poderíamos discutir, por exemplo, se a falta de histórico numa unidade de despacho, de fato, representa irregularidade. Então, na realidade, são alguns apontamentos da própria instituição normativa, e, claro, fiz alguns apontamentos do próprio desempenho desse controle aduaneiro, mas, então, nós temos, por um lado, alguns temas que diz respeito ao desenvolvimento desse controle aduaneiro ou até mesmo dessas instruções normativas que regulamentam alguns pontos. É claro que a nossa legislação dá essa prerrogativa, mas até que ponto isso está sendo feito dentro do nosso sistema legal constitucional. Eram esses pontos que havia trazido até também pela questão de tempo, e sabemos aqui que realmente, né, a qualidade dos temas demanda que nós traga alguns pontos.